Mais um episódio do nosso podcast Negócios à Parte está no ar, em clima ainda de Expo Londrina. Quando você assistir a esse episódio, nós não estaremos mais na Expo, mas essa gravação foi feita no estúdio de podcast da Tarobá, que é o Tá no Pod, o estúdio oficial de podcast aqui dentro do Parque Ney Braga, durante a Expo Londrina 2025, esse grande evento a quem a gente agradece muito esse espaço também. E hoje, você sabe que a gente vem falando sobre empreendedorismo. A gente quer saber o olhar do poder público sobre o empreendedorismo. Estou recebendo aqui, então, para falar sobre isso, o professor de economia, Marcos Rambalducci, que atualmente está na Secretaria de Planejamento da Administração Thiago Amaral. Muito bem-vindo e obrigado por atender aqui o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, com quem está nos ouvindo. Para mim é um prazer, e falar de empreendedorismo, então, é muito melhor. E a gente podendo estar na prefeitura, contando o que ela também está fazendo para impulsionar o empreendedorismo em Londrina, é fundamental. Quando a gente fala de prefeitura, a gente vem falando há muitos anos, em todos os discursos políticos, sobre a necessidade de industrialização da cidade, de ter uma base econômica mais forte. Às vezes a gente pensa em grandes indústrias, em multinacionais, como já vieram para Londrina, mas o pequeno, aquele que começa às vezes como um MEI e vai crescendo na cidade, expandido, isso também é importante do ponto de vista da economia da cidade? É absolutamente importante, não só economicamente, como socialmente. Eu não canso de dizer, por exemplo, meus alunos que são engenheiros, né, que estão estudando engenharia, que metade deles não vão ter emprego com carteira assinada. Eles vão ter que colocar soluções para a sociedade. Então, é fundamental para qualquer economia que tenha um senso empreendedor muito grande, e que esse senso empreendedor seja incentivado tanto pela escola, como pelas iniciativas privadas e, fundamentalmente, também pelo poder público. Quando você fala incentivado, é no sentido de despertar esse DNA empreendedor que nem todo mundo tem? Bom, a primeira coisa, a gente precisa lembrar que empreender não é unicamente abrir uma empresa. Puxa, eu sou empreendedor porque abri uma empresa. Não, empreendedor é quem, por exemplo, fala, vou fazer um podcast para mim. Poxa, isso é um empreendedor. Ele tem uma visão, claro, econômica no meio disso daqui, mas ele está entrando numa seara que muitas vezes ele não conhece, e com propósitos de levar informações, sendo que o resultado pode culminar numa remuneração, no ganho de dinheiro. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar no empreendedor é aquele sujeito que vê um problema, que vê uma necessidade, que ele vê um desejo que não está sendo atendido, e a partir daí ele vai atender. Se vai ser abrindo uma empresa ou fazendo um doutorado, por exemplo, porque empreendedor é aquele sujeito que vai, vou fazer um doutorado. Isso também é ser empreendedor. Ele pode não ter uma verve voltada para colocar uma empresa no mercado, mas, puxa vida, ele está vendo uma necessidade, uma oportunidade, e vai buscar atender essa necessidade e essa oportunidade. Quando a gente fala do poder público, a ideia é que esse poder público seja um facilitador do processo de ingresso desta ideia, desse potencial empreendedor ou dessa potencial empresa no mercado, para disputar um segmento atendendo à demanda da sociedade. Então, qual é o papel da prefeitura, no caso, ou de qualquer órgão mais associado ao poder público? Facilitar, ser um sujeito que incentiva, tornando fácil a abertura de uma empresa, o pagamento dos impostos, o acesso às informações e até mesmo a pesquisas de mercado. Por que não? Né? Então, faz parte do conceito da prefeitura elaborar isso. E nas universidades a gente vai procurar desempenhar aquele nosso papel junto à pessoa, aquela pessoa que tem um espírito empreendedor ou que gostaria de aprender a empreender, a fazê-lo de maneira segura. Lembrando o seguinte, que a gente tem que conhecer o mercado. Você tem que ter um produto que atenda a um problema, né, que ele resolva um problema, atenda a uma necessidade ou perscrute um desejo ainda não revelado pelas pessoas. Aí sim você começa o seu processo de sucesso. Vai muito além disso daqui, isso aqui é apenas o começo, mas tem que partir por esse lado.
Vou até desmembrar a tua fala para eu ir fazendo as minhas próximas perguntas aqui. Primeiro, Londrina hoje é uma facilitadora para o empreendedor, aquele que quer abrir uma empresa? Ele começa a ser. Nós inauguramos a questão de 4 dias atrás um portal que facilita a abertura de empresas de baixo risco. Então, para a gente ter uma ideia, já nós tivemos 90% das pessoas acessando, querendo abrir uma empresa, acessando o portal, e mais interessante disso, praticamente 75% já recebendo o seu primeiro aprovo, né? Ainda não é o alvará de licença, mas a sua primeira aprovação para continuar nesse negócio, acessando a este portal da prefeitura. Então, é um primeiro passo. A gente precisa tornar isso ainda mais fácil, mais célere, para que esse alvará que autoriza a empresa a começar a sua atividade ser o mais rápido possível. Qual que é o portal? É o portal da Prefeitura de É o Londrina. portal da Prefeitura de Londrina. O que é uma empresa de baixo risco? Por exemplo, uma empresa que ela não tem problema de trabalhar com inflamáveis, ela não é uma geradora de ruídos, de poluição visual, poluição sonora, poluição ambiental, e ela está localizada em uma zona específica que permite aquele segmento de atuação. Então, tendo essas condições, é uma empresa considerada de baixo risco, e ela vai ver se geograficamente ela pode estar instalada ali, e a partir dali ela recebe o primeiro ok para dar continuação ao seu procedimento. São muitos OKs, Balducci, que são necessários assim, para a pessoa abrir uma empresa, porque sempre historicamente se reclamou também da questão da burocracia, das exigências, que às vezes inviabilizavam aquele que é pequeno a começar o seu negócio. É verdade. Nós temos várias vertentes de negócios, né? Então, por exemplo, se você vai usar um sistema como o MEI, o microempreendedor individual, ele tem uma facilidade muito única, até no pagamento dos seus impostos, você paga mensalmente um determinado valor que já cobre uma infinidade de impostos, facilitando este empreendedor pequeno, né? Pequeno, com essas características, a iniciar o seu negócio. Começa a ficar um pouco mais complicado quando você começa a trabalhar com empresas de maior porte, que elas podem gerar algum impacto, um impacto na sua vizinhança, um impacto em termos de poluição, um impacto no sistema de trafegabilidade, ela pode ocupar muito as vias públicas, então nós precisamos fazer um ensaio para que também nós não prejudiquemos a própria população no intuito de fomentar a entrada de uma nova empresa. Nós temos que ter tudo isso muito bem pesado para que ela também seja bem sucedida, porque no momento que ela começa a agredir o meio ambiente ou começa a criar um constrangimento no lugar onde ela está, a chance dela acabar sendo bem sucedida vai diminuindo na mesma proporção que o impacto que ela causa. Agora, tem um tipo de indústria, que é a tal da indústria limpa, né, que se diz que é da base tecnológica, que Londrina tem realmente uma grande vocação, ela está se desenvolvendo nessa área da tecnologia da informação e comunicação? Tá, nós temos uma área chamada de TIC, né, Tecnologia da Informação e da Comunicação, muito robusta aqui em Londrina, mas nós precisamos também de uma cadeia de empresas de médio e de grande porte, porque olha que coisa interessante, nós precisamos trazer para Londrina indústrias de base tecnológica que sejam de cadeia longa e local. O que a gente quer dizer com isso? A empresa de base tecnológica é aquela que usa os talentos nossos, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, para ser colocado na formação daquele produto. Então, esse produto a gente diz que tem um valor agregado muito grande. E o que é valor agregado? O que é agregar valor? É você ter um custo, né, vamos supor, de 100 e o mercado está disposto a pagar 200 por ele. Quer dizer, você agregou um valor de 100 unidades a esse produto. Isso é agregação de valor, tá certo? E nós precisamos agregar valor, e a gente agrega valor com o quê? Com inteligência, com conhecimento, com tecnologia. Então, empresas de base tecnológica são essas que vão absorver o melhor da nossa terra, os talentos, a inteligência. Precisamos que elas sejam de cadeia longa de produção, ou seja, que eu possa ter
um monte de várias pequenas empresas trabalhando para esta grande empresa. Por quê? Porque eu democratizo o ganho, o valor. O valor fica incorporado a cada uma dessas pequenas empresas, cujo dono é de Londrina, cujo empregado consome em Londrina, ganha em Londrina e mantém os seus filhos aqui em Londrina. Então, ela precisa ter cadeia longa. E local, quer dizer, aqui em Londrina, né? Toda empresa local é boa, mas se ela for local, longa, mas essa cola dela, né? Esse rabo dela, tiver em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo ou na Argentina, ela tem um potencial de agregar valor local menor do que aquela empresa grande que usa várias empresas pequenas trabalhando para ela e localmente inseridas. E o mais interessante, como isso fomenta o microempreendedor, o pequeno empreendedor, porque ele fala, eu tenho uma grande empresa e essa pequena empresa vai orbitar à volta dessa grande empresa. E olhem só, essa pequena empresa, para atender uma grande empresa, ela precisa se tornar também uma empresa de nível mundial. Então você ganha competências. Quando você fica aqui no mesmo mercadinho de sempre, cercado, pequenininho, você sempre repete os mesmos processos, os mesmos procedimentos, sem incorporar tecnologia, sem incorporar inovação, e você vai ficar sempre naquela mesmice. Isso não deixa nenhuma cidade grande, nenhuma economia mais forte. A gente já tem isso já formado, essa cadeia completa, e se sim ou se não, queria que você desse um exemplo, né? Até me lembro de uma conversa com o prefeito Tiago Amaral, só para emendar na minha pergunta aqui, logo que ele assumiu a prefeitura e que ele falou justamente sobre isso, ele citou o exemplo de uma empresa de drone. Isso poderia ser um exemplo, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho. Perfeito. Na verdade, olha que coisa interessante. Junto com o planejamento, junto com o IPU, junto com principalmente a Aquadel, nós estamos buscando trazer essas empresas aqui para Londrina. Quando o prefeito fala de drones, ele estava se referindo a drones agrícolas. Vocês já imaginaram nós aqui com uma indústria de drones agrícolas? Primeiro, porque o nosso mercado já é enorme. Nós somos o celeiro do mundo, nós somos, como bem disse o Cadre na abertura da nossa exposição, da nossa feira aqui, nós somos o supermercado do mundo. É verdade. Nós produzimos para o mundo. Então, veja bem, se você tiver a possibilidade de incorporar tecnologia na sua produção agrícola, você está colocando valor para ela, barateando os seus custos. Porque é interessante a gente observar isso. Você cria valor de duas maneiras. Uma, quando você tem um produto que o mercado deseja pagar mais por ele, ou quando o mercado já estabeleceu um preço que você consiga produzir a um custo menor. Essa diferença é valor. Então, quando você tem drones agrícolas que façam a pulverização, que façam a medida de necessidade de aplicação de defensivos, que possa medir o estresse hídrico dessas plantas, você está ganhando uma velocidade, tecnificando o campo de uma maneira ímpar, fazendo com que o custo diminua e aumente o valor agregado. Fazendo o quê? Vendendo e produzindo drones agrícolas. Vender drones agrícolas. Às vezes um cara bem pequenininho está acompanhando a gente aqui, ele vai se sentir pertencendo a isso? Como que ele pode se valer disso, se beneficiar? Olha só, nós falávamos então em drones agrícolas, nós temos na UTFPR uma startup que começou fazendo um bico para pulverização em lavouras a partir de um drone. Ele faz só o bico? Só o biquinho. Por quê? Porque uma das coisas mais difíceis é você colocar o produto na granometria necessária para que aquela pulverização leve todos o componente químico, e muitas vezes ele não é só líquido, ele também pode ser em forma de polvo, em forma de poeira, né? Como que ele passa pelo bico na proporção adequada? Gente, isso exige uma engenharia tremenda. Então, a pessoa está fazendo um drone que vale alguns $1.000 ali, uma quantidade enorme de dólares, e ele se especializou em fazer o bico de pulverização. Tá certo? É só isso que ele precisa. Então, tem espaço para todo mundo nesse processo, nessa cadeia produtiva. Então, quando a gente fala disso, você também está pensando, puxa vida, mas será que químico e materiais não entra nesse processo? Mas é claro que entra. De repente, outra vocação de outra Londrina.
alocação. E voltando para o drone, você pode falar o seguinte, qual é a densidade do produto que eu preciso colocar no recipiente que vai fazer a pulverização, já que eu tenho alguma limitação. Pronto, você criou uma outra vertente para você utilizar. Só num exemplo de drones agrícolas, a gente já está dando 2 exemplos que podem se multiplicar infinitamente, tá certo? Agora você imagina, quem monta drones agrícolas, ele precisa de quem monte a hélice. E quem faz a hélice? É uma empresa pequenininha que se especializou em fazer a hélice. Ah, eu vou fazer a hélice de policarbonato, não, eu vou fazer essa hélice, sei lá, de titânio, de algum outro material, eu preciso robustez, eu preciso flexibilidade, eu preciso capacidade de torção dessa hélice. Ele vai lá e se especializa no quê? Numa pecinha do teu drone. E para quê? Para atender quem? Uma grande empresa. Então, há um espaço enorme para você mexer com tecnologia, com inovação e com empreendedorismo, quando você tem esta mentalidade aberta para trazer empresas de porte mundial para dentro da nossa cidade. Como que a prefeitura pode ajudar nisso, Rambalducci, facilitando e interligando as grandes com aquele pequenininho da pecinha? Exatamente isso que a gente está procurando fazer. A primeira coisa é, nós precisamos trazer grandes empresas de nível mundial que tenham grandes mercados, mas que tenham sinergia com as nossas empresas, com as nossas tecnologias, com a formação acadêmica e técnica que é dada aqui em Londrina, porque aí você garante sinergia. Não adianta eu trazer uma empresa que vai demandar profissionais que não têm a vocação, que não estão dentro da nossa vocação e que não temos empresas que possam se tornar parceiras e aliadas dessa empresa. Então, a primeira coisa que a prefeitura está fazendo é mostrando a cidade de Londrina. Então, a ideia é fazer um grande roadshow em cidades estratégicas, para atrair este empresário, mas a gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente. Em vez de nós falarmos, olha, empresário, vem aqui para Londrina, a gente está fazendo o seguinte, empresário, o que você precisa para vir aqui para Londrina? Nós estamos mudando o discurso. Então, a primeira coisa, porque quando você fala, vem aqui para Londrina, você sabe o que ele primeiro pede? Bom, você vai me dar o terreno de graça? Quanto que você vai me dar de isenção de imposto? Eu não quero nem dar terreno de graça e nem isentar imposto, tá certo? Então, o que eu preciso falar? O que você gostaria de ter na cidade? Eu preciso de uma área de 25 hectares. Eu preciso que tenha modal rodoviário, modal ferroviário, modal aeroportuário. Eu preciso de água, energia elétrica, transporte coletivo, formação de profissionais e uma cidade boa para meu CEO, meu gerente, meus diretores viverem. Beleza. Então vamos trabalhar para construir isso. A hora que a gente pegar e atender essa necessidade, agora nós vamos fazer o seguinte. Bom, quem quer vir para Londrina vai participar de um edital. E o seu edital vai ter que constar o seguinte, o quanto você vai utilizar das empresas locais no primeiro ano. Quanto por cento você vai aumentar da utilização das empresas no segundo, no terceiro, no quarto ano? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quanto você vai investir na profissionalização e na adaptação das nossas empresas para te atender? A terceira pergunta é, quanto você vai investir nas nossas universidades para ela pesquisar soluções para você? E a quarta pergunta, quanto você vai gerar de empregos? E a quinta, por óbvio que muito me interessa, quanto vai ser gerado de imposto para a nossa cidade, tá certo? Então, aí sim nós estamos fazendo um processo de industrialização correto, inteligente e estratégico. Então, um processo deliberado de estratégia de neoindustrialização para a nossa Londrina. Esse é o programa que nós estamos fazendo e é assim que o poder público está procurando induzir um novo processo de industrialização que culmine fundamentalmente em elevar o nosso nível de empreendedorismo. Porque senão não adianta você ter empreendedor se ele não tem a quem atender. Então você tem uma tecnologia, um conhecimento, mas não adianta que você não consegue aplicá-lo porque não tem quem consome aquela solução que você se propôs a desenvolver. Você acredita que era esse o pilar que estava faltando? Porque a gente é visto, né, como uma cidade universitária, um polo universitário, formamos uma mão de obra altamente qualificada e como você falou no começo dos seus 2.500 engenheiros, né, onde é que toda essa gente vai trabalhar? E só pelo fato da pessoa investir na sua educação, isso já é um empreendimento, né, um empreendedorismo. Mas
a gente tem a mão de obra, mas a gente não tem onde colocar. Se a gente tiver toda essa engrenagem já comunicada, toda interligada, a gente vai conseguir reter, inclusive, uma mão de obra qualificada aqui em Londrina. Sem dúvida nenhuma. Vou te dar um número do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que saiu do mês de fevereiro. Londrina tem 174 mil trabalhadores com carteira assinada. Você sabe quantos deles trabalham na indústria? 12,4%. É irrisória a quantidade de pessoas que trabalham na indústria. Isso significa o quê? Que não há emprego para eles. Onde que eu vou colocar um engenheiro se não for na base de uma indústria, num processo produtivo? Então, eu começo tendo esse pecado. E a gente olha para isso daqui e nós não olhamos só para o nosso umbigo. Eu preciso olhar as outras cidades. Eu olho para Caxias do Sul e vejo 44% dos empregos são na indústria. Eu olho para Joinville e vejo 32% na indústria. Eu vejo para Contagem outro tanto desses. E nós, com menos da metade da menor cidade, como, por exemplo, São Bernardo do Campo, que tem 26% da sua população empregada na indústria. Nós temos menos da metade. Nós precisamos mudar essa sina da nossa cidade. Essas cidades, elas se equiparam em relação à população? Exatamente. Cada uma de um estado diferente. Citei uma do Rio Grande do Sul como exemplo, que tem o Porto de Londrina. Aliás, quando os dois times se encontram, é sempre uma briga boa. Tá? Verdade. Eu falei de Joinville, que nos ultrapassou há alguns anos, portanto, que a gente não engoliu essa ainda até hoje. De Santa Catarina, nosso estado vizinho, por isso o exemplo de Joinville, São Bernardo, porque também tem uma população muito semelhante à nossa, e Contagem em Minas Gerais. Então são 4 exemplos de cidades em estados diferentes que fazem diferente do que aquilo que a gente faz e acabam tendo renda e salários melhores. Para a gente ter uma ideia, essas cidades têm um orçamento muito maior do que Londrina, proporcionalmente falando. Por quê? Porque elas são ricas, diferente de nós que comemos arroz e feijão e arrotamos caviar. Eles lá estão comendo caviar para poder arrotar caviar. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos melhorar a nossa performance no modelo industrial. Não estou dizendo que seja só a indústria. Nós precisamos também, e Londrina trabalha com isso, a Prefeitura de Londrina trabalha com isso, com o turismo. O turismo é outra coisa sensacional que mexe com o empreendedorismo nas suas bases também. Por quê? Porque ela exige menos capital no seu investimento, o retorno é muito mais rápido e nós precisamos sair de um PIB de 0,7% do turismo para alguma coisa em torno de 8% de turismo aqui para a cidade de Londrina. E nessa vertente juntamos, eu estava falando de engenheiros, mas agora eu quero falar sobre técnicos, sobre pessoas que têm uma vocação para servir, e elas não são engenheiras, e elas muitas vezes não é economista, não é administrador, ele tem um curso de ensino médio, às vezes nem isso, mas ele tem o talento, a vontade de atender. Quando você olha para o turismo e o mercado do turismo, você fala, poxa vida, aqui está uma outra vertente fundamental para a gente elencar aqui para a nossa cidade. Então, compete ao poder público fazer o seu papel. Tem o setor privado que cumprir a sua parte, a escola tem que cumprir a sua parte, mas o poder público tem que se reservar um papel preponderante nessa dinâmica toda. A minha pergunta próxima seria justamente sobre o turismo. Então, eu queria saber o seguinte: qual é a vocação que Londrina tem para o turismo real, né? Porque todo mundo fala, Londrina tem tudo, só falta praia e não tem lugar onde a gente visitar. As pessoas têm essa visão de turismo. E como a prefeitura pode e vai ajudar agora nessa gestão? Mas maravilha a sua pergunta. Primeiro que a gente precisa, nós temos tudo mesmo, mas nós precisamos fazer um desenho que harmonize isso tudo. Por exemplo, nós temos o quadrilátero central de Londrina, que é composto de 18 quadras. Se você olhar as instituições que a gente tem ali, você vai ver que nós podemos performar na área de turismo maravilhosamente bem. A gente tem a Capela de Schoenstatt na Rua Goiás, sai dali eu tenho o Teatro Mãe de Deus, olho para o lado eu tenho a Igreja Metodista, olho para o outro lado eu tenho a Catedral, desço um pouquinho eu tenho uma igreja evangélica, olho para um canto eu tenho um prédio maravilhoso da saúde, hoje para a DST, que é um monumento. Eu tenho o Teatro Zaqueu de Melo com a biblioteca e o
Correio, que é outra coisa maravilhosa. E a gente tem 4 obras de Vila Nova E Artigas. 4 obras de Vila Nova Artigas. E olhem, gente, quem está nos escutando lembra da Concha Acústica, da Praça dos Pioneiros? Agora você anda um pouquinho mais, você tem o Teatro Ouro Verde. Você anda um pouquinho mais, que é de Artigas. Você tem a rodoviária, que é o Museu de Arte, né, que é de Artigas. Você sair dali, tem a Praça Rocha Pombo. Muita gente não sabe, existe na Praça Rocha Pombo uma entrada subterrânea para o Museu Histórico, que é a antiga ferroviária nossa. Eu preciso resgatar isso daí, gente. Isso é lindo demais, Londrina é linda demais. E eu tenho, do outro lado lá, o Observatório Celeste, que muitas vezes a gente nem até se esquece que aquilo é um atrativo turístico. Eu preciso fazer com quem visita Londrina, desça do apartamento, desça do seu quarto alugado por 1, por 2 ou por 3 dias, para visitar a cidade de Londrina, para tomar um café fantástico na praça, para ficar tomando cerveja, batendo um papo, comprando um jornal, ir numa floricultura. Eu preciso desse dinamismo para nossa cidade. Eu preciso ter um parque, um dog park ali, porque, olha, gente, quem é empreendedor me escute. Aqui, a região central de Londrina é onde nós temos a maior quantidade de pessoas idosas. As pessoas, aquilo que a gente chama de ninho vazio, onde ficou só um dos casais, um dos pares ali, né? Ou até os 2. Eles têm o quê? Um cachorro, um gato, que eles não têm para onde levar. Você está imaginando o lado empreendedor que nós podemos colocar atendendo uma necessidade das pessoas? É por isso que vocês se voltaram para o centro da cidade na revitalização, na necessidade da revitalização. Exatamente. Agora, isso é apenas uma parte. Eu tenho que colocar tecnologia, eu tenho que colocar um monte de coisas nesse quadrilátero central e depois eu preciso iniciar a expansão desse quadrilátero central. Mas tem um outro projeto que é maravilhoso, que é construir o maior parque linear da América Latina, juntando todos os 4 lagos, Lago Igapó 1, 2, 3 e 4, junto com o Parque Arthur Thomas, num projeto que vai mudar a cara de Londrina. Uau. E porque aí você fala, mas será que as pessoas vêm aqui para visitar o Lago Igapó? Não, você não está entendendo. Você não está me entendendo. O que eu quero que eles venham visitar por causa do turismo de saúde. Você sabe que nos Estados Unidos, se eu tiver que fazer um tratamento de canal, eu pago $5.500. Se você tiver que fazer 4 tratamentos de canal, o que é muito comum, porque nós temos nossa dentição para e muita coisa. Você sai do estado de Montana, vem para o Brasil, fica 30 dias hospedado no melhor hotel de Londrina, comendo nos melhores restaurantes, aluga um carro para você andar, faz o teu tratamento e você volta para os Estados Unidos com metade do teu dinheiro. Isso é turismo de saúde. Nós temos os melhores odontólogos, o mundo reconhece nossa odontologia, mas nós temos os melhores gastros, nós temos os melhores cardiologistas, nós temos os melhores e mais baratos cirurgiões plásticos do mundo. Gente, traz essa moçada para vir para cá. Porque lá nos Estados Unidos, um monte de gente está fora do sistema de proteção social. A Europa, 30% das pessoas que estão ganhando dinheiro não têm acesso às benesses do sistema social público. Traga essas pessoas para cá, façam elas conhecer Londrina. Agora, elas precisam também ter entretenimento. Aonde? No calçadão, no quadrilátero central, lá no lago, no maior parque linear da América Latina e em todas as outras estratégias que a gente pode montar para trazer essa gente para cá. Agora, então, eu estou entendendo. Isso vale para a educação também, porque quando a gente fala da formação da mão de obra, mesmo universitária, é um tipo de turismo, né? Porque a gente tem muito estudante que vem de todas as partes do Brasil e outros países para fazer faculdade em Londrina. Perfeito. É por isso que, além do turismo de saúde, nós temos aquele chamado turismo hedônico ou de educação. O hedônico é quem vem para se divertir, para quem vem para o parque de exposições, para quem vem para uma peça de teatro, para quem vem escutar o Roberto Carlos cantar aqui na cidade de Londrina, para o nosso festival de música, para o nosso festival de teatro, para
todo esse conjunto que nós oferecemos. Isso é hedonismo, isso é alegria. Gastronomia. Londrina tem uma gastronomia que, olha, gente, não acreditem em mim, vão e olhem. É mais barato você sair de São Paulo, pegar um avião e vir jantar aqui em Londrina do que comer com o mesmo padrão lá na cidade de São Paulo. Então, o que acontece? Nós precisamos explorar esse lado gastronômico. O nosso teatro, o nosso turismo rural é outra coisa, turismo esportivo, um monte de coisas. Vai Tá longe certo? aqui, hein, Ramon? Não, e temos o turismo Missy, mas esse eu deixo para depois. Agora, como que o poder público, daí voltando na responsabilidade da prefeitura, pode divulgar Londrina para a pessoa que está lá em Montana saber que nós temos, por exemplo, o melhor tratamento odontológico de canal? Como é que a gente se projeta lá fora? Perfeito. Com muita inteligência, a gente precisa fazer parcerias com empresas de turismo de lá que comecem a se especializar em trazer essas pessoas. Então, você quer fazer um tratamento de saúde, etc. e tal, você tem empresas pontuais que se especializam nisso. Então, você pega aquelas cidades primeiras, tá certo? E trabalha com elas. Ao mesmo tempo, você trabalha aqui na cidade de Londrina preparando as clínicas, você vai... claro, conversar com todos os conselhos regionais de medicina, de odontologia, criar um ambiente para receber essa pessoa que muitas vezes não vai falar o português, não vai falar o espanhol, ele vai falar o inglês e ele quer ser recebido e entender. Então, o que você vai ter? Um atendente no consultório odontológico, no consultório de cirurgia plástica, onde aquela pessoa que vai fazer o front office vai falar, olha, onde você está hospedada, eu tenho um bom hotel aqui, temos bons restaurantes aqui, como que você pega um Uber, um táxi, quais os lugares que você pode ir passear. Você vai fazer essa transferência de informações enquanto a pessoa espera o seu médico para ser atendido. O seu médico tem que lembrar o seguinte, que ele está falando com uma pessoa e ele precisa ter domínio da língua daquele... E o médico pode também se especializar. Eu vou atender muito italianos, eu falo italiano, eu gosto de italiano. Ora, se especialize em atender esse público italiano, eu preciso performar bem. Eu coloco desde o front office até o médico, até o instituto laboratorial que vai atender, em consonância com esse processo. Isso daqui é criar um ambiente oportuno para o empreendedorismo, para o turismo e para fazer da nossa uma cidade rica. A gente vê toda a sua empolgação, Rambalducci, e eu acho muito bacana, assim, toda essa visão que, na verdade, a gente volta para o mesmo lugar, né? Porque quando você citou o exemplo do médico ser fluente, às vezes ter o domínio de um outro idioma, você também faz girar a economia indiretamente, onde todo mundo ganha. A escola de idiomas vai se beneficiar. E quando você citou o exemplo de uma indústria de base tecnológica mesmo, eu me lembrei, até me permito aqui citar, quando Londrina também vivia um processo de vinda de grandes indústrias, vou citar a Dixie Toga e a Atlas Schindler, e que havia necessidade de atender os filhos e mesmo os funcionários ali que falavam outro idioma. E eu me lembro que a primeira escola bilíngue de Londrina foi criada nessa época, ou seja, um empreendedor se beneficiou de algo primeiro ali. Então, vai girando a economia indiretamente, também positivamente, tudo isso que você está falando. Perfeito. Eu poderia citar 5 escolas que hoje atendem os alunos falando em inglês. Sim, depois então, se disseminou, né? Exato, se disseminou. Isso é a coisa mais linda do mundo, tá certo? E aí eu vou falar, por exemplo, eu tenho um carinho, eu tenho a dupla cidadania e eu aprendi italiano no Corso Itália, uma escola maravilhosa. Tá certo? Ó o merchan. Então, ó o merchan aqui. Então, para mim, é uma dinâmica que é única. Por quê? Porque no momento que eu tiver mais gente atendendo, por exemplo, pessoas da Itália, eu vou ter uma dinâmica dentro dessa escola que é única. Agora, você imagina na França, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, você trazendo essa gente para perto aqui. E aí nós nos tornaremos
uma cidade mundial. Nós já somos mundial, porque, olha, nós fomos construídos por gente que veio de fora. É verdade. É importante e a gente precisa resgatar essa memória no centro da cidade de Londrina, não só com aquele Paço dos Pioneiros, mas nós precisamos encontrar formas de resgatar a identidade dessas pessoas que vieram aqui para Londrina e que construíram a nossa cidade. Isso é fundamental e isso é um compromisso do nosso prefeito, tá? Vamos fazer esse resgate que é fundamental, essa valorização. E isso permite também que outras pessoas venham e se encontrem em casa, tá certo? Puxa, eu tô em casa, eu tô indo num restaurante que tem a comida que minha mãe e minha avó faziam. Isso é muito legal. Em quanto tempo você acredita que o londrinense vai começar a sentir essas mudanças que você falou, tanto na base econômica, quanto desse olhar, né, para a cidade, tanto internamente quanto lá para fora? Essas construções, elas não são rápidas, elas exigem um tempo e elas precisam ser contaminadas, porque eu preciso lembrar que não pode ser o poder público de onde emande essas soluções. Eu preciso ser cobrado pela sociedade. Então, por exemplo, se você que está nos escutando falou, puxa vida, achei essa ideia do maior parque linear da América Latina uma boa ideia, me pressione para realizar, porque a ideia não é minha, a ideia tem que partir da sociedade. Se você me pressionar, aí eu tenho os argumentos para fazer essa construção, porque senão a gente acaba ficando sempre na mesmice, e quando ela não é uma demanda social, eu encontro muita resistência por parte daquelas pessoas que pensam de maneira diferente, mas quando eu construo uma sinergia em volta de uma ideia, então quando a gente sonha sozinho é só um sonho, mas se eu sonhar com a população, uma grande parte da população, sonhando junto comigo, sonhando junto com essa gestão, aí a gente consegue fazer essa mudança, mas é fundamental que todos cooptem em torno desse ideal. Puxa vida, o cara falou lá num quadrilátero central, eu gostaria também que fosse feito, beleza, mas isso faz parte de uma gênese, de uma prototipagem necessária para a nossa cidade, então me cobre, encha o peito e fala, eu quero que se faça isso, construa isso na sua cabeça e cobre o poder público para que realize essa construção. É a única maneira da gente mudar. E você me falava com tempo, a gente precisa, Londrina tem problemas orçamentários graves, a gente precisa de recursos do Estado, da Federação e a gente precisa também de projetos. Então, neste momento, a Prefeitura trabalha em fazer a maior quantidade de projetos possíveis, porque, gente, dinheiro tem. É preciso a gente ter o projeto e apresentar na hora certa. Então, eu preciso ter um portfólio aqui debaixo do braço de projetos. E aí, de acordo com o cara abre o edital, eu tiro um projeto. Abriu outro edital, eu tiro um projeto. Tem dinheiro para isso, eu tiro outro projeto, tá certo? E é assim que a gente vai fazer. Vou dar uma dica de como a gente usa um pouco de estratégia. Por exemplo, esse parque linear, o maior parque linear urbano da América Latina, não se chama assim. O projeto se chama Aumento da Resiliência da Bacia do Rio do Cambé para Eventos Climáticos Extremos com Soluções Baseadas na Natureza. E por que esse título? Porque esse título ele tem um compromisso claro com a natureza, com a solução de soluções baseadas na natureza, mas fundamentalmente é onde eu vou pegar o recurso. Então, o que acontece? Tem recurso para o meio ambiente, é lá que eu vou buscar esse recurso. Vou usar de todo esse portfólio de informações para a gente atrair a quantidade de recursos que a gente precisa. Eu preciso de 200 milhões para fazer esse lago, esse parque. Então, eu preciso de parceiros que encampem essa ideia. E a ideia da gente é trabalhar como vendedores dessa ideia. Então, a gente constrói uma ideia, se o povo encampa essa ideia, nos cobra dessa ideia, porque tem que falar o seguinte, mas como ainda não começou? Você ainda nem tem o projeto, nem tem o dinheiro. A sociedade tem que falar, mas não começou por quê? O que está atrasando? Já escutei falar disso e não estou vendo vocês se movimentarem. Me coloca no jornal o que vocês estão fazendo. É isso que a gente precisa. É isso que dá o ânimo para a gente fazer aquilo que a cidade perceber que é fundamental para ela. Genial, Rambalducci. A gente já está partindo aí para os finalmente, mas eu acredito que essa é a visão disruptiva que vocês estão querendo implementar, então. Exatamente isso. Juntar
todo um arsenal de pessoas técnicas nas secretarias para fazer diferente. Se a gente fizer o mesmo, nós vamos obter os mesmos resultados. Se a gente não quer os mesmos resultados, nós precisamos fazer diferente. E diferente se faz com esse tipo de pessoas que tem uma verve pública muito acentuada. A gente tem que abrir mão das próprias necessidades, dos próprios confortos, para se entregar a um projeto muito maior. E essa construção na figura do nosso prefeito Tiago Amaral, que é uma pessoa disruptiva, e quem é disruptivo apanha. Nós vamos apanhar muito, mas a característica desse secretariado é resiliência. É para apanhar, mas é para fazer. Então, não interessa, ninguém vai desistir antes do tempo, não. Quem está apostando que a gente vai desistir, tira o cavalo da chuva. Esse pessoal aqui é teimoso, porque eles têm uma ideia consagrada daquilo que é possível fazer por Londrina para mudar a nossa história, tá certo? Então, é esse o objetivo nosso, é essa empolgação nossa. Mas tem a dificuldade, né? Além da falta de recursos, você acredita que exista muita gente torcendo contra, nesse sentido, assim, de ficar de braços cruzados e achar sempre que é só o poder público que tem que fazer tudo também? Olha, eu já não acredito mais nessa ideia, não. Eu acho que todas as pessoas de bom coração, aquelas pessoas que não têm um coração puro e idôneo, essas eu desconsidero, porque a gente não pode nem dar ouvido e atenção a elas. O que eu vejo é um monte de gente, uma quantidade de pessoas que tem esse senso público, essa necessidade de perceber uma cidade mais dinâmica, mais disruptiva. Então, eu vejo isso com começa a entrar no inconsciente coletivo a necessidade da gente fazer a mudança. Então, é fundamental, e aí uma coisa muito importante, é fundamental para o poder público contar para a maior quantidade de pessoas possíveis, levar essa informação, disseminar essa informação em todos os rincões da nossa cidade, para que todos se sintam contagiados pela ideia e que possam contribuir para a melhoria dessa ideia. E senão a gente acaba naufragando. Então, a ideia é contar com gente competente, mas contar fundamentalmente com o apoio da população em torno das ideias. Elas precisam ser sinérgicas para a gente fazer essa mudança. É nisso que eu acredito. Para quem está querendo empreender, então, daqui até os próximos anos em Londrina, pode confiar. Londrina tem a tendência de se tornar cada vez mais uma cidade empreendedora, inclusive na abertura de novas empresas. Qual a mensagem que você deixa para esse povo? Olha, procure ver uma necessidade, um desejo ou um problema que você percebe que tem condições de encontrar uma solução para ela. Porque Londrina vai voar, gente. Londrina vai voar em termos de projetos na área da mobilidade. Tudo que você pensar, isso pode ajudar no quesito mobilidade. Pensa que a Prefeitura de Londrina e toda Londrina é um demandante disso. Eu tenho uma solução para a indústria. Pensa que nós vamos ter as indústrias demandantes. Não, eu sou mais da prestação de serviços e eu estou olhando para o turismo. Encontre soluções para o turismo, porque, gente, vai bombar. A cidade de Londrina vai bombar. Peço um pouco de paciência, porque a gente não constrói um império como Roma em 2 anos, tá certo? É preciso esperar um pouquinho mais. Citando a Itália, né? Mas a gente se vê muito, nós temos uma parceria com Modena, que é muito interessante, que a gente vai trazer as indústrias de Modena de lá, levar professores daqui para fazer parcerias com a Universidade de Modena. Então, a Itália também é um grande parceiro nosso. E Londrina, se você pegar os sobrenomes de Londrina, você vai ficar boba de ver. Mas espera ali, parece que todo mundo aqui, de um jeito ou de outro, tem um pezinho na Itália. E é verdade. Então, por que nós não fazermos uma parceria consistente com o povo que nos gerou, né? Que é a nossa ancestralidade. Com o Japão também, né? Vocês têm uma cidade co-irmã, Nishinomiya, não é? Ishinomiya é a nossa cidade que é co-irmã, tanto assim que nós temos a Praça de Shinomiya. Nós temos algumas cidades co-irmãs, Modena é uma das cidades co-irmãs. Na Europa a gente tem a cidade de Guimarães, lá em Portugal. Em Toledo, a cidade de Toledo é co-irmã nos Estados Unidos, né? Então nós temos várias cidades. A gente precisa aproveitar essa oportunidade e fazer com que esta
irmandade entre cidades coadune em crescimento econômico para todos. Uma ideia, uma solução é boa quando ela é boa para todo mundo, sabe? Então é sobre esse aspecto que a gente trabalha, que seja bom para eles e que seja bom para nós. Pelo que você fala, eu estou só olhando no nosso cronômetro, a gente tem uns 7 minutinhos ainda, mais ou menos. Vai ter trabalho não só para 4 anos. Vocês querem continuar Olha, pelos outros 4. Na verdade, a gente nunca pensa nisso, porque vou com muita franqueza, se há 6 meses eu te digo, eu não conhecia o Tiago. Há 6 meses não passava pela minha cabeça estar na Secretaria do Planejamento, Orçamento e Tecnologia do município de Londrina. Não passava pela minha cabeça. Então, a verdade é que nós, como cidadãos, nós, como pessoas que olham para o setor público com muito carinho, a gente aceita os desafios. Não é o que nós queremos, é a maneira como que a gente é demandado. Então, sempre em pé e a ordem para atender aquilo que a sociedade achou que a gente merece. Porque, olha, vou ser muito franco, eu me eduquei de graça aqui na cidade de Londrina, eu fiz a UEL de graça, eu não paguei nada, a sociedade pagou para mim. Está na hora de eu fazer a minha devolutiva. E eu faço essa devolutiva com muito amor, entregando aquilo que eu sei, aquele que é o meu potencial, dentro de todas as limitações que eu tenho. Sou absolutamente limitado. Gente, se vocês vissem o quanto que me falta para ser realmente uma pessoa que conseguisse fazer aquilo que Londrina precisa, mas me falta muito, mas eu vou colocar aquilo que Deus me deu a serviço dessa cidade, eu não tenho a menor dúvida. Se não tiver na prefeitura e eu estou na universidade, eu não tenho problema nenhum em exercer essa função, assim como meus pares. Gente, vou dizer para vocês, os nossos secretários, eles não precisam necessariamente da renda que eles recebem, oferem da prefeitura, tá? Posso falar isso com o coração mais limpo possível. E eles estão aqui porque confiaram num projeto. Uhum. É isso que a gente quer fazer, um projeto que realmente mude a vida das pessoas. E tem uma coisa, terminou a minha etapa, ela chegou ao fim, saio do mesmo jeito que eu entrei, tá? De cabeça erguida e sabendo que aquilo que a gente estava dentro das nossas possibilidades, a gente cumpriu da melhor forma possível. Isso pode durar 30 dias, pode durar 4 anos, ou não sei, a gente não sabe do futuro da gente, sabe? A gente põe, Deus dispõe e prevalece sempre aquilo que ele determinou. Mas a gente pode dizer que o prefeito também está se valendo de um grande empreendedor, que é você, que empreendeu na cidade, estudando, fazendo curso, e você tinha uma visão do outro lado, né? Porque também, além de ser professor nessa área de economia, você atuou muitos anos como consultor da ACIL e entendia também o momento pelo lado do empresário, né? Então, agora a gente está podendo sugar um pouquinho do seu conhecimento. É verdade. Eu também, na área do empreendedorismo empresarial, também tive 2 empresas de equipamentos eletrônicos que hoje estão fechadas, era a Promayer e a Ceprotelc. A gente trabalhou em empresas de eletrônica, aprendeu muito com isso daqui, mas a gente, no meu caso, eu quebrei as 2 empresas. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar. E aí eu fui para economia, vou estudar para aprender a empreender, né? E no final das contas acabei me empolgando muito com a docência, e apoiando outros empresários. Então a gente junta aquilo que... E olha, nunca é derrota. Empreendedores, todo empreendimento que resultou que acabou quebrando foi um momento de aprendizagem. A gente aprende quebrando. E a gente quebra uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, até que a 5ª empresa vai ser muito bem sucedida. A gente tem que ter gana. Está na segunda ainda. Exatamente, eu ainda posso quebrar mais umas 2. Só não quero quebrar a prefeitura de município de Londrina. O resto, a gente está ali. O empresário tem que ter em mente isso. Eu diria, se eu pudesse dizer uma última fala ali para o empresário, ele se prepare. Ele não faça exatamente como eu fiz com as minhas 2 empresas, que eu entrei com muito entusiasmo e pouco conhecimento do mercado. Isso faz com que a gente sofra muito. E a gente acaba empatando muito dinheiro, muito tempo, muita coisa, porque não conheceu o mercado. A gente precisa... Não podemos pensar que a gente teve uma boa ideia. Eu tenho que pensar o seguinte: essa minha boa ideia é solução
para quê e para quem, em quantos eles são, e eles estão dispostos a pagar para remunerar a minha ideia, pronto, a partir daí você começou a ter um empreendimento. Antes disso, é só uma boa ideia e, parafraseando quem já falou isso há muito tempo atrás, o inferno está cheinho delas, tá? As boas ideias, elas precisam ser colocadas em prática. Não adianta também você ter uma boa ideia e você ficar mascando com ela. Ponha ela em prática, tá certo? E vou dar mais uma dica aqui, ó. Fala para todo mundo qual é a tua ideia. Mas não vão roubar a minha ideia? Gente... As invejas. Mas olha, vou te dizer uma coisa. De onde saiu essa ideia? Pode ter certeza, tem um pote de ideias que vão saindo. É importante que você construa parcerias para levar avante as suas ideias. Eu digo o seguinte, ninguém entra no céu sozinho. E talvez empreender também exija que você conte com parceiros. Não exatamente sejam sócios seus, mas que sejam parceiros dessa sua iniciativa. Sejam eles consumidores, sejam eles fornecedores de você, sejam eles pessoas que te apoiam em algum momento, sejam pessoas que financiem o seu projeto, ou sejam pessoas que se associem a você, mas sozinho a gente não entra no céu e sozinho é difícil a gente ser um empreendedor de sucesso também. Ai, queria te agradecer muito, é muito conhecimento aqui, daria pra gente ficar uns 2 podcasts conversando e eu queria te desejar, você já é uma pessoa iluminada, né? Mas que Deus te abençoe muito, te dê muita sabedoria, porque não é fácil agora você ser vidraça, né? Mas não resta a menor dúvida, a gente precisa ter resiliência. E olha, se eu sou iluminado é porque as pessoas olham para a gente com este olhar e o impulso e a vontade que a gente tem, fundamentalmente é fruto daquilo que eles repassam para a gente, sabe? É por isso que a gente acaba se entusiasmando bastante, porque temos recebido muita força das pessoas do nosso entorno. Não perca o entusiasmo. Sem dúvida. E agradecendo aqui ao Marcos Rambalducci, esse professor de economia com tanto conhecimento, hoje secretário do planejamento da nossa cidade de Londrina, a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast Negócios à Parte. Eu volto no próximo episódio, sempre com muito conhecimento, muita dica e muitas histórias de fracasso e de sucesso acima de tudo. Até lá!